Professor Villa, um ano depois, tantas sanções depois impostas por países do Ocidente, que iam limitar o preço para a compra de petróleo russo, enfim, uma série de sanções econômicas. Nada disso aparentemente surtiu muito efeito, não da forma como os Estados Unidos e alguns países da Europa esperavam, fazendo a Rússia recuar, muito pelo contrário, como o Américo acabou de nos contar. A preocupação agora é com a eventual chegada da China, de armamento chinês, de apoio chinês à Rússia, para que a Rússia consiga triplicar a aposta que já foi dobrada também conforme o Américo. Algo no horizonte, professor Villa, de bom ou apenas a continuidade do conflito? Olha, Colombo, é um terreno minado discutir esse assunto, sabe? Historicamente falando, é um terreno complicadíssimo, porque todos os lados têm as suas razões. O Américo bem destacou que aquele efeito que imaginava-se devastador na economia russa, de até 20%, não ocorreu. Ocorreu um efeito de recessão, menos 2,2, mas não aquele esperado. E por quê? Pela substituição. Muitos grandes países, Índia, China, que fazem parte dos BRICS, continuaram comerciando livremente com a Rússia em condições melhores do que antes da guerra, comprando especialmente petróleo cru da Rússia, entre outros produtos. Portanto, aquela retaliação econômica que levaria inicialmente, segundo analistas, um desastre da economia russa, não ocorreu. Segundo, eu e acho que a torcida do Flamengo imaginava que o exército russo poderia, pelo que se dizia à época, encerrar a guerra em questão de um mês, né? Porque com poderio russo e que passaria como uma moto niveladora pela Ucrânia. Não foi o que aconteceu. O exército russo não só mostrou uma ineficácia raramente vista na história militar russa, como também foi obrigado a contratar mercenários ou muitos que saem da prisão, né? Aquele grupo Wagner que liberta presidiários condenados a 20 e 30 anos de prisão e que são alistados em troca da liberdade, se é quando se voltam como os vivos, né, do combate, porque os relatos são de perdas altíssimas por parte de soldados russos, a parte de tanques, aviação. Em suma, em termos militares, a Rússia, excetuando a questão atômica, que essa é gravíssima, mas mostrou que não era o que se imaginava. E a Ucrânia conseguiu resistir sem que perdesse o território que se imaginava que seria conquistado, a capital, em questão de um mês. Por outro lado, a extensão da guerra desfavorece terrivelmente a economia europeia, né, que está sendo duramente atingida, primeiro pela matriz energética, né? E não é fácil, você não muda a matriz energética da noite para o dia. E pelo comércio tradicional que tinha com a Rússia. O apoio militar da OTAN à Ucrânia pode gerar, se isso se estender, numa guerra não mais da Rússia contra a Ucrânia, numa guerra da Rússia contra a OTAN. Aí nós não sabemos onde tudo isso pode terminar. Por outro lado, a entrada da China, e ela fez uma declaração inicial alguns meses atrás de uma amizade eterna com a Rússia, algo que eu nunca imaginei que no documento diplomático chinês tivesse escrito isso, estava, de uma aliança com a Rússia, e hoje a Rússia é muito dependente da China. É bom lembrar que o PIB da China é 10 vezes superior ao da Rússia. E se armamentos chineses chegarem à Rússia, a guerra tende a se estender no tempo com efeitos que ninguém sabe o que pode ocorrer. Agora, há muita questão ideológica também nessa história toda, né? E entrar no terreno de ideologia é tão pantanoso como no terreno militar. A Ucrânia tem uma ligação histórica com a antiga Rússia, com o Império Russo. Eu estou me referindo ao czarismo e depois ao período da construção da União Soviética, a partir de 1922. Você tem grandes escritores da literatura russa que nasceram no território que seria da Ucrânia. Vamos citar um? Vai, tem tantos. Nikolai Gogol. Nikolai Gogol se sentia ucraniano ou russo? Russo, né? Leon Trotsky. Quem não conhece o Trotsky é poucos, né, que estuda o século XX, conhece a atuação ele como revolucionário, líder da Revolução de 1905, do Soviet de Petrogrado, ainda São Petersburgo, né? Depois Petrogrado, Leningrado, hoje outra vez São Petersburgo. Ele nasceu no território da Ucrânia, se considerava russo. Questão da Crimeia, complicado. A Crimeia era russa, basta ler o livro do Orlando Gibbs, né?
Figes, perdão, grande historiador sobre a Rússia, que tem um livro sobre a Guerra da Crimeia, e lembrar que o Tolstói, o Leão Tolstói lutou na guerra ali da Crimeia, e tem um dos seus romances, Sebastopol, trata daquilo, mas aquilo foi em 2014. Né? Parece que, entre aspas, estaria resolvido. A região que se discute agora é do Donbass. Agora, por fim, Colombo, sem uma negociação não vai se resolver. Daí que a posição do Itamaraty e do presidente Lula é correta. Parece ingênua, mas não é. Você só pode resolver um conflito como esse as pessoas sentando numa mesa e buscando uma solução negociada. Um conflito militar dessa proporção vai demorar anos e é necessário resolvê-lo logo para o bem da humanidade. E tem de sentar na mesa e buscar alguns pontos de consenso. E cada lado vai ter de ceder. Pode ser que o Brasil jogue um papel muito importante nisso.